A lâmpada que arde no silêncio. A vida e a obra de São Bento Abade. Amado e amada de Deus, seja bem-vindo à TV Santo de Deus. E nós vamos hoje conversar sobre São Bento. A carne, a história, o contexto, irmãos e irmãs. Para compreendermos a grandeza de um grande homem, nós precisamos primeiro pisar no chão que ele pisou. Vamos voltar lá no tempo. Estamos no final do século V, precisamente ali pelos anos de 480 da era cristã. A Europa, que se conhecia, desmoronava. O glorioso Império Romano do Ocidente havia caído poucos anos antes sob o peso das invasões bárbaras. Roma, a cidade eterna, outrora senhora do mundo, agora ardia numa decadência moral, num caos político, em ruínas. E é neste cenário de escuridão e transição que Deus acende uma lâmpada. Na região da Úmbria, no coração da Itália, numa pequena cidade chamada Núrcia, nasce um menino. Seu nome, Benedictus, aquele que é abençoado, aquele de quem se fala bem. Bento não nasceu na miséria. É fruto de uma família nobre, de posses, prestígio social. Seus pais, piedosos e ciosos do futuro do filho, garantiram-lhe uma infância protegida ao lado de sua irmã gêmea, Escolástica. Guardem este nome, porque as suas almas corriam juntas até a eternidade. Ainda jovem, Bento foi enviado por seus pais para Roma para estudar retórica e direito. Era o caminho natural para um jovem de sua estirpe, mas, ao chegar à antiga capital, o choque é brutal. Bento não encontra a sabedoria dos filósofos, mas um espetáculo de corrupção, de vícios, de esvaziamento da sua alma. Os jovens da sua idade naufragavam na libertinagem e Bento percebe com uma maturidade assustadora que se seguisse aquele caminho ia perder a alma. Ele decide então fugir. Abre mão da herança, dos estudos, do futuro brilhante da própria família. Escolhe o deserto, a solidão de uma gruta em Subiaco para encontrar uma única coisa que realmente importava: Deus, o Senhor de sua vida. O espelho das almas, o encontro das almas. Ora, amado, amada de Deus. Olhe para a sua vida hoje. Quantas vezes você se sentiu sufocado pelo barulho do mundo? Quantas vezes a sociedade tentou moldar você, empurrando você para caminhos que você sabia, no fundo da alma, que secariam o seu coração? Bento teve a coragem de dizer não. Ele foi para o silêncio porque sabia que só o silêncio era capaz de mostrar-lhe Deus. Lá, no isolamento, ele não apenas se encontrou, mas gerou um estilo de vida que salvaria a civilização ocidental. Numa gruta onde foi viver, nascem os mosteiros, a regra e a profunda espiritualidade que São Bento traz. E a regra está baseada: ora et labora, reza e trabalha. São Bento está ali não para homens fracos, mas para homens fortes. E para tornar homens fracos, agora, homens fortes, organizando a nossa desordem interior. A paciência para viver em comunidade, para enxergar a Cristo que está no irmão, acolher o hóspede como se fosse o próprio Senhor, olhar para a vida monástica beneditina se torna, portanto, sentir um desejo profundo de recolhimento, uma saudade de Deus, que o mundo moderno tenta arrancar de nós a todo custo. Nada expressa melhor a beleza e a sensibilidade dessa vida do que o último encontro que Bento tem com a sua irmã Escolástica. Uma vez por ano, os dois irmãos santos e consagrados se encontravam numa pequena casa fora dos limites do mosteiro de Monte Cassino para conversar sobre as alegrias do céu. Já envelhecidos, passaram um dia inteiro louvando a Deus e partilhando as doçuras da vida espiritual. Ao cair da noite, sentaram-se à mesa. Escolástica, pressentindo que seus dias na terra estavam contados, olha para o irmão e diz suplicantemente: meu irmão, te rogo, não me deixe aqui essa noite. Vamos ficar aqui, falar até amanhã sobre as delícias da vida celeste. Bento, rigoroso na regra que ele próprio criara, inspirado por Deus, querendo cumprir, proibia aos monges
de passar a noite fora do mosteiro e respondeu categoricamente: "O que é que dizes, minha irmã? De modo nenhum posso ficar fora da minha cela." O céu era límpido, nenhuma nuvem. Ao ouvir a recusa do irmão, Escolástico inclina a cabeça sobre as mãos unidas, chora e, derramando as lágrimas numa oração silenciosa ao Senhor, pedindo que ele ficasse. Ecoam-se estrondos, trovões, relâmpagos muito fortes, numa tempestade torrencial que nem Bento nem os monges podiam sair de lugar nenhum. Bento, espantado, olha para sua irmã e disse: "Que Deus Todo-Poderoso te perdoe, minha irmã. O que foi que você fez?" E Escolástica, com a simplicidade dos santos, olha em seus olhos e responde: "Eu te pedi e você não me quis ouvir. Pedi ao meu Deus e ele me ouviu. Agora saia, se puder, e volte para o seu mosteiro." Bento teve que ficar. Passaram a noite em claro, saciando a alma em colóquios espirituais. São Gregório Magno, ao narrar esse episódio, escreve uma frase que deve ecoar a nossa alma: "Pôde mais aquela que mais amou." Pôde mais aquela que mais amou. Ora, 3 dias depois, Bento, em sonho, vê a alma de sua irmã subir ao céu como uma pomba branca. O afeto santo tocou o coração do Criador. A gente pede, e se o nosso pedido for digno, Deus ouve. A batalha espiritual é sempre uma batalha espiritual. A beleza do amor de Deus atrai a fúria do inimigo. Bento soube que era um combate espiritual como poucos. Tentado na carne, no orgulho, alvo de complôs e até de tentativas de envenenamento por monges invejosos. Ele venceu o demônio, não com as suas próprias forças, mas com o sinal da cruz e o nome do Cristo Jesus. O demônio odeia o silêncio de Bento. A ordem é obrigada a viver na pobreza, que nem todos gostarão. As ciladas do maligno sempre vão estar por ali, tentando trazer a divisão, o desespero, o vício e a cegueira espiritual. Por isso, irmãos, convido agora que você, onde estiver, feche os seus olhos e sinta a presença protetora de Deus. Vamos nos revestir da armadura da fé, da intercessão do patriarca dos monges do Ocidente, ordenar com toda a força que as trevas recuem e que nós possamos viver na graça de Deus. Diga, meu irmão, com autoridade. Reze, meu irmão, com autoridade, pela intercessão de São Bento, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás! Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que pela intercessão de vosso servo Bento, afaste de nós toda obra do maligno. Que a vossa Santa Cruz nos proteja contra as tentações da carne, contra os pensamentos de soberba, contra a discórdia, contra o desânimo. Concedei-me, Senhor, a graça de amar, como Escolástica amou, e de buscar o vosso silêncio como Bento buscou, para que ao fim da nossa jornada terrena possamos contemplar a vossa face na glória dos céus. São Bento, modelo de vida e de combate do mal, rogai por nós. É assim, amados. A batalha é sempre muito severa. As pessoas tendem a odiar aquilo que não são capazes de viver. A regra que São Bento cria, nos seus 73 capítulos, chama sempre atenção a uma vivência profunda da disciplina. O céu não se alcança sem a disciplina. Séculos depois, Santa Teresa d'Ávila vai dizer: é justo que muito custe aquilo que muito vale. A disciplina que Bento chama a atenção para que nós possamos viver é a justa dureza daquilo que muito vale, que é o céu.
Todos nós temos vocação para viver no mosteiro? Claro que não. Nem eu, que sou padre, tenho vocação para viver no mosteiro. Ou para viver no eremitério, como Bento viveu por 3 anos. Deus chama naquilo que cada um de nós é capaz de experimentar. Mas, amado, amada de Deus, sem a capacidade de extrapolar as nossas vontades, nós não seremos capazes de alcançar. Aquele que estuda é invejado pelo preguiçoso. Aquele que fala bem é invejado pelo que não sabe falar. Aquele que é belo é invejado por aquele que não se vê belo. E assim por diante. E é aqui que brota o conflito. É aqui que brota a corrupção do corpo e da alma. É aqui que brota a corrupção de todas as coisas. Viver na disciplina. Viver a capacidade de, ao menos, todos os dias, ter uma rotina de fé, uma rotina de oração, uma rotina de leitura do texto bíblico, uma rotina disciplinada de viver as coisas de Deus, nos fará viver a disciplina do tempo da graça. Amado, amada de Deus, tomara que esse vídeo te ajude a compreender um pouco da história de São Bento. Quem é São Bento? E por que os mosteiros que se espalharam ao redor do mundo são para poucas pessoas? Mas de lá, dos mosteiros, como dos Carmelos, de lá, existe o tempo todo, brotando dos joelhos e da oração dos monges e das monjas, sempre um torrencial da graça de Deus intercedendo por todos nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento Abade, de Santa Escolástica, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. São Bento Abade, rogai por nós. Até a próxima história. Tchau!